A revolta magiense contra a tomada de Inhomirim pela Vila de Iguaçu. A criação da Vila de Iguaçu em 15 de janeiro de 1833 foi realizada por meio de um decreto da Regência Trina Permanente, que governava o Império do Brasil em nome do imperador Dom Pedro II, que era menor de idade na época. No entanto, o documento também era referendado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, que assinou o decreto, junto com os 3 regentes trinos. O nome, significando água ou Rio Grande em língua indígena, simbolizava a rica natureza do território onde a nova vila se ergueria. A vila seria composta por várias freguesias, incluindo a freguesia de Inhomirim, que até então pertencia à Vila de Magé, fundada em 1789. O decreto regencial, visando expandir os limites administrativos da província e equilibrar melhor a distribuição de poder, decidiu que Inhomirim, uma freguesia estabelecida desde 1696, seria transferida para a nova vila. A decisão aparentemente técnica escondia interesses políticos e econômicos mais profundos. Naquele mesmo mês de julho, a Câmara Municipal de Iguaçu foi instalada com pompa e circunstância. Representantes locais proclamaram a nova vila com júbilos e celebrações. No entanto, sob a superfície da alegria, alguns olhos observavam com desconfiança a transferência da freguesia de Inhomirim. A revolta. A freguesia de Inhomirim, com suas terras férteis e seu histórico, não aceitou pacificamente a transferência. Os moradores, que haviam vivido sob a autoridade da Vila de Magé por quase um século, sentiam-se traídos por uma decisão tomada sem consulta prévia. Os moradores que possuíam terras na freguesia convocaram a população para uma reunião. "Nossa terra é nossa história", falou um dos moradores. "Magé é nossa casa, nossa identidade." É muito provável que o interesse da Vila de Iguaçu em tomar Inhomirim da Vila de Magé em 1833 estivesse diretamente ligado à importância estratégica da região do Porto da Estrela e seu entorno. O Porto da Estrela, localizado no rio Inhomirim, era um dos principais pontos de escoamento da produção de Minas Gerais, principalmente ouro no ciclo inicial, e depois café, para o Rio de Janeiro, através do Caminho Novo. Seu porto era um dos mais ativos do recôncavo da Baía da Guanabara. A Vila de Iguaçu também tinha um importante porto fluvial no rio Iguaçu, sendo um entreposto comercial significativo, mas sofria a concorrência de outros, incluindo o Porto da Estrela no rio Inhomirim, que pertencia à Vila de Magé. Os líderes locais, incluindo comerciantes, fazendeiros e representantes religiosos, começaram a fazer movimentos para a volta de Inhomirim à Vila de Magé. Documentos oficiais foram postos em dúvida, impostos foram recusados, e uma campanha de reclamações foi iniciada. A revolta, embora pacífica, espalhou-se como fogo pelas terras de Inhomirim. A Câmara da Vila de Magé, por outro lado, observava com preocupação. A transferência de Inhomirim para Iguaçu significava uma perda de rendas e influência política. O Conselho Municipal de Magé decidiu agir. O colapso. Em 1834, o conflito entre as vilas pareceu se acalmar. A Vila de Iguaçu, ainda jovem e imatura, tentava estabelecer sua identidade própria. No entanto, as tensões permaneciam subterrâneas, alimentadas por interesses econômicos e políticos. A crise final chegou em 1835. Uma enxurrada de reclamações e petições de Magé, agora com o apoio de importantes figuras políticas da província, pressionou o governo imperial a reavaliar a transferência da freguesia de Inhomirim. O militar e político Francisco de Lima e Silva, que foi um dos regentes trinos, de 1831 a 1835, representava um apoio importante para o movimento que visava a desanexação de Inhomirim da Vila de Iguaçu durante o período regencial. Ele era proprietário da Fazenda São Paulo, localizada no Arraial da Estrela, freguesia de Inhomirim, Vila de Magé,
onde nasceu, em 1803, seu filho Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. No dia 13 de abril de 1835, o governador-geral do Rio de Janeiro assinou um novo decreto. A Vila de Iguaçu, criada apenas 2 anos antes, foi extinta. A freguesia de Inhomirim, após apenas um breve interlúdio sob a nova jurisdição, retornou ao seu lugar original, a Vila de Magé. A decisão foi recebida com alívio na Vila de Magé e com consternação em Iguaçu. Foi apenas um erro administrativo, justificou o governador, embora a verdadeira razão fosse mais complexa, uma combinação de pressões políticas locais e a demonstração de que interesses estabelecidos poderiam sobrepor-se à nova ordem administrativa. A decisão foi recebida com alívio na Vila de Magé e com consternação em Iguaçu. Foi apenas um erro administrativo, justificou o governador, embora a verdadeira razão fosse mais complexa, uma combinação de pressões políticas locais e a demonstração de que interesses estabelecidos poderiam sobrepor-se à nova ordem administrativa. Legados. A história da Vila de Iguaçu e da freguesia de Inhomirim é mais do que um registro de limites administrativos. É uma narrativa sobre poder, identidade e resistência. Mostra como comunidades podem se organizar para defender seus interesses e como decisões políticas, mesmo quando tomadas com boas intenções, podem ter consequências imprevisíveis. Já a freguesia de Inhomirim, permanecendo com Magé, manteve sua tradição e história, preservando o legado de personalidades como o Duque de Caxias, cujo batismo na Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, em 1803, continua sendo um ponto de orgulho local. A Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, em Magé, Rio de Janeiro, é um importante sítio histórico em ruínas, notável por ter sido a primeira paróquia de uma freguesia que abrangia um vasto território, incluindo a futura Petrópolis, e o local de batismo do Duque de Caxias em 1803. A Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, em Magé, Rio de Janeiro, é um importante sítio histórico em ruínas, notável por ter sido a primeira paróquia de uma freguesia que abrangia um vasto território, incluindo a futura Petrópolis, e o local de batismo do Duque de Caxias em 1803. O rio Saracuruna, agora oficialmente a fronteira entre as duas vilas, testemunhou este processo de transformação. Sua corrente silenciosa continua a fluir, preservando a memória de um período turbulento da história brasileira imperial, quando a organização administrativa da província do Rio de Janeiro estava em constante mudança. A história de Iguaçu e Inhomirim serve como um lembrete de que o mapa político raramente é estático e que comunidades, mesmo as menores, podem deixar sua marca na história através da organização e da determinação. A freguesia de Inhomirim retornou ao domínio da Vila de Magé, graças ao movimento pacífico da população que pressionou as autoridades. A ação popular visava rever essa perda considerada importante para a Vila de Magé. Devido à forte insatisfação e à pressão política das elites locais contra a extinção da Vila de Iguaçu, o presidente da província do Rio de Janeiro, Paulino José Soares de Souza, sancionou a Lei Provincial nº 57, de 1º de dezembro de 1836, recriando a vila. A Vila de Iguaçu foi restabelecida com base no modelo de sua criação em 1833, mas com uma alteração territorial significativa. A freguesia de Inhomirim foi excluída, permanecendo integrada à Vila de Magé. Declaro que o rio Saracuruna é a divisa entre a Vila de Iguaçu e a Vila de Magé. O jornal Correio da Manhã, em 1940, publicou: o Saracuruna, afluente do Inhomirim, serve do limite entre os distritos de Pilar e Inhomirim. O primeiro do município de Iguaçu e o segundo de Magé. O ditado popular diz: um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Infelizmente, o raio caiu de novo, atingindo a região de Inhomirim. A primeira vez foi na fundação da Vila de Iguaçu em 1833,
que gerou grande instabilidade e disputas territoriais para a freguesia de Inhomirim. O segundo raio se deu na criação do município de Duque de Caxias em 31 de dezembro de 1943, que mais uma vez reconfigurou drasticamente as divisas da Baixada Fluminense. Embora o rio Saracuruna pudesse ter sido limite histórico, o Decreto-Lei nº 1056, de 31 de dezembro de 1943, assinado pelo interventor federal do Estado, Hernani do Amaral Peixoto, estabeleceu a nova divisão territorial do Estado, definindo os novos limites de Duque de Caxias, passando a ser o rio Imbariê, como divisa entre Magé e o município de Duque de Caxias. Mas essa é outra história.